natural é um processo conhecido já pelo homem há muito tempo. Foi a forma que ele aprendeu a fazer pão. Então, quando ele começou a consumir, começou a consumir o pão através da fermentação natural. Esse processo, ele vem ganhando muito espaço no mundo todo. Europa, Estados Unidos, já é um processo muito consolidado. Onde você vai, você encontra pães de fermentação natural. E o Brasil, eu diria que de uns 10 anos para cá, veio numa crescente também. O pão artesanal vem ganhando muito espaço frente a todo mundo, né? Então antes você tinha um consumo muito forte nas classes As, mas hoje em dia você encontra fermentação natural em todos os lugares que você vai. Por que isso? Porque ele tem um sabor único, exclusivo. Então, como eu me diferencio em relação ao meu concorrente? Não só com a minha fórmula, mas com o fermento que eu uso. Porque esse fermento ele vai ter um sabor e uma característica no meu pão que só este fermento vai propiciar. Além disso, ele, por ter uma fermentação longa, ele traz determinadas vantagens em relação a outros tipos de fermentação. E aí a pergunta que vem é, como que eu faço um fermento natural? Eu consigo fazer um fermento natural na minha casa? Eu preciso de ajuda? Como isso funciona? E a verdade é que existem, milhares de receitas de fermento natural ou levain, né? Então quando eu falo em fermento natural, o mais simples que pode ser feito é farinha e água. Então a farinha contém, né, o trigo, ele vem da terra, então naturalmente ele vai conter toda uma flora microbiana, onde você tem bactérias láticas e você tem algumas leveduras também que estão naturalmente presentes ali no trigo. Quando você começa a alimentar com água, você começa a permitir que essa bactéria e que esse fermento atuem na farinha. Então, esse é o princípio de tudo, é como você começa a gerar a massa madre. Mas, basicamente, o processo vai ser sempre o mesmo. Você vai pegar uma parcela dessa primeira massa madre que você criou, e todo dia, principalmente no começo, até que você comece a perceber que ela está funcionando. Você vai alimentando com farinha e água, então uma parcela dessa madre, farinha e água. Mexe e deixa ela normalmente no ambiente quentinho. Não é forno, que senão a gente mata todos esses micro-organismos, mas assim, a cozinha da sua casa é quentinha, então deixa lá. E aí você começa a observar que aquele líquido, né, ou aquela pasta, dependendo da consistência que você tiver, ela começa a ficar cheia de microbolhas. E essas microbolhas, elas vão crescendo. Então, isso é a formação do CO2 e é um sinal de que a levedura que está lá presente na sua farinha começa a atuar. Esse CO2, quando ele vai para dentro do pão, com a rede de glúten, com a formação da rede de glúten, ela vai segurar esse CO2 e é o que vai fazer com que o pão fermente e cresça. E aí, quando você coloca no forno, ele se estrutura. Por isso, normalmente um pão de fermentação natural, você vai ver aquelas bolhas enormes dentro, que deixa o pão muito lindo. E ao mesmo tempo que a levedura, que você consegue perceber ali que ela está atuando, né, pelo CO2, uma presença até de um odor um pouco alcoólico, a bactéria lática também começa a produzir o ácido lático, que vai fazer o quê? Vai baixar o pH dessa massa madre, então por isso ela é considerada uma sourdough, uma massa azeda, ácida, pela formação do ácido lático, e é ele quem vai dar esse sabor único, exclusivo, que é do seu levain, da sua carga, da água que você coloca, do ambiente onde ele está presente, dessa microbiota que está presente. Então, o que é importante, né? O que se fala que é o mais importante de tudo isso é a receita que você usa, é quanto de água, é quanto de farinha? Não. O mais importante é que ele tenha uma rotina. O pão de fermentação natural, ele tem alguns benefícios quando a gente compara a fermentação convencional. Então existem muitos estudos, de novo, ainda é algo novo. Então a gente consegue encontrar, por exemplo, que a biodisponibilidade dos minerais presentes
Na farinha de trigo integral é aumentada com o processo de fermentação natural. Além disso, por ser um processo de fermentação longo, as cadeias de carboidrato, elas são quebradas mais facilmente, né? Na verdade, você tem mais tempo de quebrar essas cadeias. Então, vocês têm cadeias menores de carboidratos que são digeridas mais facilmente pelo organismo. Então, algumas pessoas às vezes sentem, né, come pão e falam, ai, nossa, tô com a barriga pesada, comi um pão. E às vezes come um pão de fermentação natural e não tem essa sensação. Por quê? Porque o organismo dela vai conseguir processar de fato melhor esse pão feito através da fermentação natural. O que mais tem de benefício no pão de fermentação natural? Você pode ter fibras ali no pão, né? Principalmente se seu pão for integral, 100% integral ou tiver farinha integral. E a fermentação natural, existem dois tipos de fibras. As fibras insolúveis, quando a gente fala, por exemplo, justamente dessa fibra contida na casca do trigo, ou fibras solúveis, onde você vai ter vários tipos de fibras solúveis. Entre elas, uma que vem de um amido, que também está presente ali no trigo, mas que quando você passa pela fermentação natural, ela aumenta esse percentual. Então, você acaba tendo ali uma carga de prebiótico. O que é o prebiótico? Ele é aquilo que vai alimentar a sua flora intestinal, a sua boa flora. E também alguns estudos que você encontra que fala que o índice glicêmico ele é um pouco mais baixo do que um pão feito com a fermentação convencional. Então, é sempre muito importante você entender o que você vem buscando, né? Porque eu digo que fazer pão é praticamente uma terapia. Então, às vezes, se você faz isso na sua casa, você pode estar fazendo pão só pelo prazer. Ou você pode comer porque digere melhor ou porque você quer fazer algum aporte específico. É sempre muito importante quando a gente fala numa dieta específica, toda a base da dieta é uma base equilibrada. Então é importante que qualquer direcionamento relacionado à dieta, à nutrição, que tenha uma ajuda profissional orientando. No mais, é isso, delicie-se com pão, ele vai ser uma delícia. Você pode fazer o seu pão, a sua receita, de acordo com o seu gosto. Então, assim, N possibilidades, desde o básico, um azeite de oliva, assim, do salgado ao doce, você vai poder criar cada dia um pão diferente, porque não faltam possibilidades para um pão delicioso, fresquinho. Então, de fato, eu acho que a gente ativa todos os nossos sentidos, do aroma, o visual, o tato, o paladar, quer dizer, é uma delícia, né? Você tá o tempo todo se energizando com isso.